Primeira questão. Um objeto ele é lançado obliquamente no solo com velocidade de 50 metros por segundo e um ângulo de lançamento θ em relação à linha horizontal. São dados g igual a 10 metros por segundo, seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8, desprezando-se a resistência do ar, determina em relação ao objeto. Letra A, um instante em que ele atinge a altura máxima. B, a altura máxima alcançada. Letra C aqui, erro de digitação tá sua velocidade no ponto mais alto e seu alcance na horizontal. Então a gente sabe que isso aqui é um movimento oblíquo e aqui forma um ângulo θ, que eu não sei o valor, ó, aqui forma um ângulo θ, não sei o valor, mas ele diz, né, que o seno desse valor aí, tá? O seno desse valor θ aí, ele tem um valor de 0,6, tá? Só pra gente saber. E o cosseno desse ângulo θ aí, ele diz que eu tenho 0,8. E eu sei que em todo esse movimento aqui tem um negocinho que está atuando a todo momento, que é a gravidade, e ela aponta para baixo. Ele diz também que ele começa com a velocidade aqui, vou até colocar dessa forma, ele começa aqui numa velocidade, né, de 50 metros por segundo. Tá? Então aqui 50 metros por segundo, uma velocidade inicial, vou chamar de V0. E através dessas informações ele pede, determina o instante em que ele atinge a altura máxima. E onde é a altura máxima? A altura máxima é nesse ponto aqui, ó. E esse tipo de movimento, lembre-se que ele sempre se decompõe aqui em outras duas componentes, né? Tanto no meu eixo X como no eixo Y. Que se esse objeto está indo para a direita e para cima, e depois ele começa a ir para a direita e para baixo, né? Que é o sentido do movimento aqui, eu estou trabalhando a todo momento em duas direções, no meu eixo X e no meu eixo Y. E nesse ponto de altura máxima, ele tem aqui uma velocidade no eixo X, e também ele vai ter uma velocidade de y igual a zero. Tá? Aqui nesse ponto aqui, minha velocidade no meu eixo y, no ponto mais alto aqui, é igual a 0 metros por segundo. Então a gente precisa saber disso aí. Aí ele pede para saber, o instante em que ele atinge essa altura máxima. Então, cara, se eu estou aqui em relação ao solo desse ponto, e chego até essa altura máxima, tem como eu saber a velocidade no meu eixo y, né, que eu atinjo esse ponto aí. Professor, mas o senhor não acabou de dizer que esse VY é zero? Esse VY é zero. Então, olha só. Ele sai na diagonal com 50, tá? Ele sai na diagonal com 50. Só que essa diagonal ela é dividida em dois, em X e em Y, tá? Em Y. E eu quero saber a velocidade que ele está subindo aqui, ó. Eu sei que ele vai subir, subindo em Y. Ele começou com uma certa velocidade aqui. E quando chegou aqui, ele virou zero, tudo bem? Eu quero saber a velocidade desse processo aí. Então, bora lá, vocês vão entender aqui. A gente definiu muito bem aqui que se o objeto é na diagonal, eu posso dividir ele em outros dois vetores, um em x e o outro em y, não é isso? Que a gente definiu muito bem nas nossas aulas. Vou deixar aqui só esteticamente assim mais bonitinho. Pronto, aqui e aqui. E como a gente aprendeu, né, eu tenho aqui o que seria uma velocidade em y, e eu tenho também uma velocidade aqui em quem? Em x. Posso chamar isso aqui também, se quiser, de V0y e de V0x. Isso fica aí a conhecimento de vocês, né? Tem como vocês queiram abordar. Aí esse V0y, vou fazer aqui do lado, V0y, ele é igual à minha velocidade inicial, que eu iniciei, vezes o seno desse ângulo θ, que a gente fez aqui embaixo. Eu tenho que esse V0 em y vai ser igual, a minha velocidade inicial foi 50, e ele disse que o seno, né, desse carinha aí era 0,6. Assim eu vou ter que minha velocidade em y vai ser igual a 30 metros por segundo. Então o que é que está acontecendo aqui? Ele está indo aqui na diagonal, né, a 50. Mas no meu eixo y, tá, ele está indo o quê? A 30. Ele está subindo a 30. Porque ele tem tanta velocidade na vertical como na horizontal. Separadamente, né, a gente vê seus valores individuais, mas quando a gente junta os dois, ele dá esse movimento aí que a gente está acabando de ver. Então, a velocidade, né, em que ele está subindo, então a minha velocidade aqui, né, em y, em que ele vai estar subindo, né, ele está subindo, é 30 metros por segundo. E aí ele vai perdendo, é claro, né, ele vai perdendo velocidade, e quando chega aqui em cima, né, é 0 metros por segundo. E aí a questão, a letra A, ela pergunta o tempo, né, que eu demoro até chegar a essa altura máxima aqui. Então, vou colocar aqui, letra A. Eu posso partir por essa aqui, lembre-se daquela definição, V igual a V0, né, mais G vezes T, né? A gente tem essa definição.
Vamos lembrar que a velocidade final aqui é zero, né? Porque ele chega no ponto mais alto lá e ele para. E aí eu tenho aqui minha velocidade inicial em y, que eu achei que foi 30. Então aqui fica 30. A gravidade aqui ela está apontando para baixo, então fica negativa, né? A gravidade ela sempre aponta para baixo. E aí eu vou ter aqui o que seria 10 metros por segundo ao quadrado vezes o meu tempo. E aí eu vou ficar com o seguinte, eu vou passar para aqui menos 30, ó. Menos 30, que é igual a menos 10t. E assim eu vou ficar com t igual a 3 segundos, quando eu passo o 10 dividindo lá e cancelo menos com menos, dá 3 segundos. Então, o corpo ele vai demorar para chegar ali nesse ponto mais alto 3 segundos. Na letra B, a altura máxima alcançada. Que altura é essa? Que ele subiu, 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 quando chegou no ponto mais alto eu quero saber, né? Essa altura aí. Vamos lembrar também que eu tenho aquela definição da minha altura, ó, que é h igual a gt ao quadrado sobre 2. Vamos lembrar novamente, a gente está tomando de referência aqui, né, tudo o que aconteceu no meu eixo y, porque eu estou trabalhando com altura, e essa altura é no meu eixo y. Então eu vou ter que h vai ser igual a gravidade, que é 10, vezes, eu demorei o quê? Quantos segundos? Eu demorei 3 segundos para subir até essa altura máxima. Lembre-se que a todo momento você tem que saber quais equações utilizar, porque você vai estar mesclando entre o eixo x e entre o eixo y. Então isso aqui, né, um tempo aí de, no caso aqui de 3 segundos, só que 3 segundos ao quadrado dividido por 2. E aí eu vou ficar com isso aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5, né? Ó, isso aqui dá 5, né? E 5 vezes 9, isso aqui vai dar uma altura de 45 metros. Então a altura máxima desse carinha aqui é 45 metros. Que a gente acabou de encontrar. A letra C, ela quer saber a velocidade no ponto mais alto. Quando a gente divide esse tipo de movimento, lembre-se, aqui eu tenho velocidade no meu eixo x e eu tenho velocidade no meu eixo y, que no caso é zero, tá? No meu eixo y é zero. Só que isso aqui, ó, é minha velocidade em quem? No meu eixo x, esse azulzinho aí. Professor, eu não tenho, né, velocidade aqui, ó, no meu eixo y, por isso que você não coloca a setinha. Exato, a gente não tem. Tá? Nesse ponto aqui, no ponto mais alto, minha velocidade em y é zero. E eu só tenho velocidade em x. Então ele quer saber o valor dessa velocidade em x, porque se eu souber o valor dele, eu sei a velocidade que eu estou na altura máxima. Que é o que ele pergunta aqui, a sua velocidade no ponto mais alto. O ponto mais alto é esse. Minha velocidade em y é zero, então se eu encontrar Vx, eu estou encontrando a velocidade que eu estou no ponto mais alto. Então, de acordo com as informações que a gente tem, é o seguinte, ó. Eu tenho que a velocidade em y lá é 0 metros por segundo, nesse ponto mais alto. E agora, eu tenho a minha velocidade em x aqui, que é a que eu quero descobrir. É essa aqui que eu quero descobrir. Aí, a partir disso, agora a gente vai para um conhecimento matemático, tá? Olha só. Eu tenho que uma velocidade que eu iniciei foi de quanto? Foi de 50. Então, eu vou colocar aqui 50, ó. Raciocine bem, ó. 50 metros por segundo. Uma outra coisa que a gente tem que raciocinar é que eu tenho velocidade no meu eixo x e tenho velocidade no meu eixo y. Dividir aqui. E aqui eu tenho um ângulo θ que eu iniciei, né? Essa velocidade em y aqui, que eu acabei de encontrar, ali no caso, aqui do ladinho, ó, é quem? Essa velocidade que está aqui. Então eu vou colocar ele aqui, tá? Que é um valor de 30, não é isso? Pronto, isso aqui vale 30. Tá? Vou até colocar aqui 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. E aí, se eu tenho esse lado do triângulo e eu tenho o outro lado do triângulo aqui que ele vale 30, tem como eu descobrir o que seria, ó, essa velocidade aqui de baixo, né, que é a velocidade do meu eixo x. Isso a gente usa Pitágoras. Tá? A gente utilizando Pitágoras, a gente tem como utilizar o que seria, né, o resultado disso aí. Porque se você tem esse lado que é 50 e você tem esse lado que é 30, você tem como descobrir esse outro lado aqui de baixo. Tá? Que no caso é a minha velocidade em x. Mas aqui também a gente se liga que isso aqui é um triângulo pitagórico. Ó. Eu tenho um lado 5, eu tenho um lado 3, esse lado aqui ele só pode ser o quê? 4. Que no caso aqui, já que a gente está tratando de 30, 50, isso aqui vai ser o quê? 40 metros por segundo. Já resolvendo por Pitágoras aqui, se a gente for resolver. Ah, professor, aquela definição, né? C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quando a gente resolve, né? A hipotenusa aqui é 50, um dos lados é 30 e a gente acha no final 40, né? Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Pronto, e aqui a gente achou que seria a nossa velocidade no meu eixo x, né?
meu eixo x é isso aqui. Então a velocidade do ponto mais alto equivale a 40 metros por segundo. E na letra D ele pede o que seria o alcance, né, seu alcance na horizontal. Para mim descobrir o alcance, é uma formulazinha que eu vou colocar para vocês aqui, a letra D. O alcance ele é dado pelo seguinte, ele é dado pela minha velocidade inicial vezes o tempo total que eu gasto. Professor, que tempo total é esse? Lembre-se que você demorou 3 segundos para subir e depois 3 segundos para descer. Eu sei que no total são 6 segundos. Tá? Professor, e essa velocidade aqui inicial? Velocidade inicial é a velocidade que ele tem em que eixo? A velocidade que ele tem no eixo X, no caso. Porque a gente vai estar trabalhando o que seria o alcance. Ó. O alcance é nesse eixo X. E no eixo X é um movimento retilíneo uniforme. Então eu vou calcular isso aqui como se fosse aqueles exemplos de carro. Eu saí daqui com velocidade de 40 metros por segundo e cheguei até aqui, ó. É tipo isso, já que no eixo X é movimento retilíneo uniforme. Então eu vou ter aqui um alcance, né, e uma velocidade, no caso aqui essa velocidade é no meu eixo X. Tá? Vou até colocar aqui. Essa velocidade do meu eixo X aí, a gente descobriu que era 40. Então 40, né, vezes o tempo total que foi 3 segundos para subir, 3 segundos para descer, então isso aqui é 6. E aí eu vou ter um alcance de 240 metros. A questão diz o seguinte: uma bola de futebol chutada por um jogador segue uma trajetória parabólica que forma um ângulo com a linha horizontal. Então já vou construindo aqui já. Basicamente, a gente tem o que seria um trajeto aqui, uma superfície, e o carinha ele chuta a bola e tem isso aqui, o que seria um percurso parabólico, tá? E se a gente chuta, né, a bola, ou o jogador chuta, a gente vai ter um ângulo aqui, ó, né, que é formado com essa superfície. Continuando, sendo V0 igual a 30 metros por segundo e seno de alfa igual a 0,6, cosseno de alfa igual a 0,8 e g igual a 10 metros por segundo, calcula a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória. O ponto mais alto dessa trajetória é quando ele chega aqui, ó. Justamente mais ou menos nesse ponto aqui é o que a gente tem, né, de altura, né, máxima desse ponto. Esse ponto aqui mais alto eu tenho que a minha velocidade em y é igual a 0, tá? 0 metros por segundo. Mas também eu vou ter o que seria aqui uma velocidade, tá, no meu eixo x. E é essa velocidade no eixo x que ele quer saber. Calcule a velocidade da bola no ponto mais alto. Mas ele diz também que eu iniciei aqui, ó. A gente iniciou com uma velocidade inicial igual a 30 metros por segundo. Mas também ele diz que esse alfa aqui, ele diz que o seno desse ângulo alfa tem um valor de 0,6. Ele diz que o cosseno desse ângulo alfa é igual a 0,8. E tem outra coisinha atuando nesse tipo de movimento aqui, que no caso é a gravidade, que ela sempre aponta para baixo. Vamos lembrar, né, que essa minha velocidade inicial, ela pode se dividir em outros dois vetores, né? Uma velocidade inicial, no caso em x, e uma velocidade inicial em y, né? Se ele quer, no caso, a velocidade da bola no ponto mais alto, eu tenho que encontrar quem? Vx. E Vx, tá? Ele é simplesmente a minha velocidade que eu iniciei, tá? Vezes o que seria, né, o cosseno desse ângulo alfa. Cosseno desse ângulo alfa, porque eu estou trabalhando com minha velocidade, né, ali na horizontal. Tá? Então eu vou ter Vx que vai ser igual, no caso, a 30 vezes o cosseno de alfa, que o cosseno de alfa é 0,8. E aí eu vou ter o resultado de 24 metros por segundo. E aí a gente achou que seria, né, a nossa velocidade no ponto mais alto, que é a minha velocidade em x. A questão diz o seguinte: o pulo de uma perereca tem um alcance vertical de 22,5 centímetros. Considerando que o ângulo de salto seja de 45 graus, em relação ao chão, qual é a intensidade em metros por segundo de sua velocidade inicial? Então é basicamente isso. A gente tem aqui uma certa superfície e a gente tem a perereca. A perereca ela pulou aqui, né? Ela pulou e a primeira informação que ele me deu foi o seguinte, que o alcance na vertical era de 22,5 centímetros. Então ele chegou aqui a um alcance, claro, na vertical, o alcance na vertical é minha altura. Tá? Minha altura H aqui, ele chegou ao que seria, né, um H máximo no caso, né, que é a altura máxima que ela pode atingir. Um H máximo, tá?
é exatamente a 22,5 centímetros. 22,5 centímetros. Só que isso aqui também, já que ele quer em metros por segundo, eu tenho que passar isso aqui para metros. Então, essa altura máxima dele em metros, isso aqui é a mesma coisa de eu ter 0,225 metros. Porque a gente passou de centímetros para metros. Então, basicamente, a gente dividiu aí por 100. Nesse ponto mais alto, eu sei que minha velocidade em y é igual a zero, tá? E o que ele quer saber na questão é essa velocidade inicial aqui. É isso aqui que ele quer saber. Que, no caso, qual é a intensidade em metros por segundo de sua velocidade inicial. Então, vamos construir aqui o que seria um raciocínio físico. No ponto mais alto da trajetória, a componente vertical da velocidade, como disse a vocês, vale zero. E eu tenho uma formulazinha da altura máxima que é utilizada no que seria no lançamento oblíquo da gente. Tá? Porque lembre-se, o lançamento oblíquo, de certa forma, ele é um lançamento horizontal de certo ponto. Ó. Daqui para cá é lançamento horizontal. Daqui para cá é lançamento horizontal também, só estou mudando a perspectiva. Mas desse ponto que eu iniciei até o final, juntando os dois, isso aqui significa que é um lançamento oblíquo. Então, o que acontece? A altura máxima, né, em um movimento que eu digo assim, que é oblíquo, né, já que a gente está ali tratando também de altura máxima, eu tenho, digamos assim, uma definição para que a gente possa resolver isso aí. Eu tenho que V0 vezes o seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Por 2 vezes g. Vocês podem encontrar essa definição também por alguns professores escrito dessa forma, né? Que esse quadrado vai estar aqui dentro e também dentro do seno. Pode ser escrito assim também, ó, V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, tudo isso dividido por 2g. Essas duas fórmulas escritas de forma diferente tá falando da mesma coisa. É a mesma definição, tá? E ele diz aqui também que no caso o meu θ, ele vale 45 graus. Então se ele vale 45 graus, isso significa que quando eu estou tratando de seno de 45 graus, isso aqui tem um valor de raiz de 2 sobre 2, de acordo com a tabela trigonométrica. E lembrando, novamente, essa definição é a mesma dessa, só que já está resolvida. Mas eu vou apagar essa segunda, que é para mim ir com vocês passo a passo, tá? Bem minimalista mesmo. E vou começar a resolver essa informação, vou deixar ela aqui no cantinho, que a gente utiliza ela só para mim resolver isso aqui. Ó, qual foi a altura que a gente chegou? Professor, foi 22,5 centímetros, no caso que seria na vertical, mas o senhor passou para a meta, exatamente. Isso aqui vai ficar 0,225. Isso aqui que é igual à minha velocidade inicial, que eu quero descobrir, vezes o seno desse ângulo θ. θ foi igual a quanto? A 45. Logo, eu tenho que isso aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. E tudo isso elevado a quanto? Ao quadrado. Dividido por 2 vezes g, que no caso é 2 vezes 10, que no caso é a gravidade. Vou ficar com 0,225, que é igual, bem devagar. Resolvendo o quadrado aqui para os dois. Isso aqui no caso vai ficar V0 ao quadrado, vezes, ó, tudo isso, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, esse carinha aqui eu vou resolver ao lado, ó. Raiz de 2 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. É a mesma coisa de eu ter raiz, né, de 2 ao quadrado, que no caso é 4. E 2 ao quadrado também é 4. Logo, isso aqui vai ficar raiz de 4 é 2, fica 2 quartos, ó. Então, eu vou colocar aqui 2 sobre 4. Tá? Tudo isso dividido por quanto? Por 20. Ó, eu tenho fração aqui, né, e tenho fração aqui. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vou ficar com 0,225 igual a V0 ao quadrado, né, sobre 40. Né? A gente resolvendo isso aqui. Vou ficar com meu V0 ao quadrado igual a 0,225 vezes 40. Aqui eu vou ter, quando eu resolvo isso aqui tudo, eu vou ter um valor de 9, tá? Então, V0 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 9. Assim eu vou ter que meu V0 vai ser igual a raiz de 9, que no caso vai ser o valor de 3 metros por segundo. E a minha velocidade inicial, que é a perereca dá o pulo, é de 3 metros por segundo. Uma esfera é lançada com velocidade horizontal constante de módulo igual a 5 metros por segundo da borda de uma mesa horizontal. Beleza, já vou anotar aqui. Ele diz que essa velocidade
é igual a 5 metros por segundo. Tudo bem. Ela atinge o solo, né, num ponto situado a 5 metros do pé da mesa, conforme o desenho abaixo. Então, esses 5 metros aqui, que acontece aqui, é meu alcance. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade que a esfera atinge, né, o solo, ele dá aqui a aceleração da gravidade igual a g 10 metros por segundo. Eu sei que tem uma força que aponta aqui para baixo, e esse g aqui, né, em módulo tem 10 metros por segundo ao quadrado. Tendo cuidado e pensa comigo. Essa bolinha ela vai cair nesse trajeto, ela vai passar por esse ponto, vai passar por esse ponto, e também vai passar por esse ponto até atingir o solo. Nesse meio termo aí, né, eu tenho que descrever o que seria meus vetores. Então eu tenho uma velocidade que ela é constante aqui, que eu sei que a velocidade no meu eixo horizontal ela é constante. Então ela vai ser sempre constante, sempre do mesmo tamanhozinho aqui, ó. E eu sei que também ela vai ter velocidade no meu eixo y. Aqui, nesse momento aqui, meu VY vale 0. Mas aqui ele já tem um valor, aqui também ele já tem outro. E aqui, ó, ele chega aqui já é bem maior. Tudo bem? Então eu tenho uma velocidade que é no meu eixo horizontal e tenho uma velocidade que é no meu eixo que vertical. Isso aqui são vetores, vamos lembrar, é porque eu estou escrevendo em módulo. E o que é que acontece? Esse vetor Vx aqui com o vetor Vy, né, eu sei muito bem que a resultante deles, que eu vou colocar em vermelho, que é o vetor resultante, aponta nessa direção aqui. Tá? Isso se a gente estiver falando de formas o quê? Vetoriais, não é isso que a gente já aprendeu. E isso aqui eu vou ter uma velocidade, né, resultante, que eu vou chamar de VR, tá? O meu V resultante. Então, quando a questão ela pergunta que é o módulo da velocidade que a esfera atinge o solo, quando ela atinge o solo é nesse ponto. Ele quer saber o módulo. O que é um módulo? O módulo é quando eu pego Vx e Vy e o resultado entre eles é essa nova seta, né, em vermelha, e o módulo dessa seta é o que ela quer saber. Primeiramente, eu vou descobrir o tempo de queda. Então, pensa comigo, ó. Ele saiu desse ponto, ó, da borda e chegou até aqui, tá? Isso aí, no caso, foi ali um ΔS, tá? Eu vou colocar assim. Foi uma distância percorrida de 5 metros. Ele me disse também que a minha velocidade aqui, ó, no meu eixo X, e no caso essa velocidade aqui, eu vou até colocar aqui, velocidade no eixo X, é igual a 5 metros por segundo. E como a gente está analisando isso tudo no eixo X, eu estou tratando de um movimento retilíneo e uniforme. E eu tenho também que V, né, é igual a ΔS sobre ΔT. Não vamos esquecer disso. Só que aqui eu estou tratando o que? Da velocidade em x, que no caso o meu ΔS aí no caso é 5 metros. E o meu ΔT, ó, é o que eu tenho que descobrir, tá? Mas esse Vx aí, a questão já me deu valor. A questão ela me deu valor que foi exatamente 5 metros por segundo. Então eu vou só substituir aqui. Assim eu vou ter que meu ΔT vai ser igual a 5 sobre 5. Isso aqui vai totalizar 1 segundo. Então eu quero a componente, né, aqui, ó, resultante. Para mim ter essa componente resultante, eu tenho que encontrar Vx e tenho que encontrar quem? Vy. Então eu vou encontrar o que seria essa minha velocidade final nessa componente y. Eu tenho que V é igual, né, a V0 mais AT. Vamos lembrar aqui também que isso aqui é a minha velocidade final no meu eixo y, que é igual a V0 no meu eixo y, mais a minha aceleração vezes o meu tempo. A minha velocidade final no meu eixo y, que esse carinha aqui é que eu estou tentando encontrar, vai ser igual a minha velocidade inicial em y, tá? Ele inicia em 0, né? Porque se ele está caindo daqui, a minha velocidade inicial nele é 0. Então, 0 mais A vezes T. Esse A aqui é a minha gravidade, que no caso é 10. Vezes o tempo aqui que eu acabei de encontrar ali, ó, que é de 1 segundo, tá? 1 segundo. Assim eu vou ficar com a minha velocidade final em y de 10 metros por segundo. Então, nessa brincadeira aqui, ó, que eu tenho um eixo em x e eu tenho um eixo em y, e essa resultante aqui é o resultado dos dois, eu acabei de encontrar esse carinha aqui, ó. Então, professor, se você encontrou ele, a gente pode substituir esse valor, exatamente. Então, isso aqui vale 10. Professor, e Vx? A própria questão ela já me disse já. Que Vx, ó, vale quanto? Vale 5 metros por segundo. Então, eu vou só apagar aqui, ó. Vale 5 metros por segundo. Lembre-se que isso aqui, ó, a gente pode enxergar o que aqui? A gente pode enxergar um triângulo aqui, ó. Então, se esse lado aqui ele vale 10, esse lado aqui de baixo vale 5, tem como a gente encontrar o que seria esse VR aqui, ó, que é o meu vetor resultante, né? Se a gente encontra esse vetor resultante, né, que é nesse ponto aí, a gente pode calcular o que? O módulo dele. E como é que a gente calcula o módulo?
Pitágoras, não é isso? Então, VR ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Esse VR ao quadrado vai ser igual a 100 mais 25. Tá? Logo, eu tenho que esse VR ao quadrado ele vai ser igual a 125. Agora, só que esse 125 aí, olha só. Esse 125 eu posso escrever ele de outra forma. Eu posso escrever ele como sendo 5 ao quadrado, que é 25, vezes 5, que no caso vai dar 125. É a mesma coisa, só vou mudar a escrita aí. Tá? Então, eu vou ter que VR vai ser igual a raiz, tá? De 5 ao quadrado vezes 5. Com isso, eu vou ficar aqui, né, resolvendo 5 raiz de 5 metros por segundo. O resultado deu 5 raiz de 5 metros por segundo. Aqui tem duas opções, é porque uma eu repeti sem querer. Então, eu vou colocar sendo essa aqui. Tá? Então, essa aqui seria o nosso resultado. Nossa letra C.